Olá, pessoal. Estamos aqui com o Manuel, ele que é especialista em oratória, como eu chamo aqui, esse é o Manuel Pereira. Ele atua há muitos anos aí ajudando profissionais a poderem se comunicar melhor e, por consequência, venderem mais. Ele vai estar nos ajudando aqui, trazendo alguns conhecimentos técnicos para você que é engenheiro, arquiteto, empreendedor da construção civil, até para que você possa potencializar o seu negócio, fechar com mais clientes. Seu Manuel, tudo bom? Queria que o senhor começasse aqui com a gente, definindo o que é oratória. Tem muita gente que tem dúvida a respeito disso, se está relacionado à retórica, lógica, é só falar, não é só falar. Então vamos começar por aqui e em seguida vamos tentar trazer para o pessoal algumas dicas práticas aí que o senhor acabou é, observando ao longo dos anos, para que o pessoal possa ter uma maior assertividade, ter uma maior eficiência na hora de se comunicar e fechar negócios, né? Tudo bom? Tudo bem. Bom dia, Diego. Bom dia a todos que nos ouvem. Há um equívoco muito grande com relação à definição de oratória, que as pessoas pensam que oratória é a aula de oratória ou algo que você quer aprender de oratória consiste em você fazer isso, não fazer aquilo, vai muito além disso. Outra confusão que é feita é relacionado à retórica e a oratória. A retórica é o que você vai falar, como que você vai organizar o seu conteúdo, como que você vai decompor aquilo que você tem para falar para transmitir para o seu público. Uhum, No entanto, a oratória ela vai além disso. Além de você organizar, ter a retórica como uma ferramenta, você trata do como você vai falar. Não é somente o que falar, mas como você fala. Este uhum, como você ele tem um componente que supera a 80% da aceitação do seu discurso, da aceitação da sua venda, da venda do seu propósito, da venda do seu produto, do seu projeto. Então, o como você vai falar, ele se reveste de uma importância que muitas pessoas não se dão conta disso. Então, oratória, se você definir o que é oratória, se você buscar no dicionário, ele vai dizer que é a arte de falar em público. E a retórica nem pode, não precisa necessariamente ser falar em público. Pode ser escrita. Você pode escrever e alguém definir, olha, o Diego tem uma boa retórica, uhum. mas seja oratória, tem que ser pública. Então, a pessoa é assaltada nesse momento por conta dos olhos dos outros, por conta da presença dos outros. E nós vamos ver detalhadamente por que isso acontece. Então, oratória é a arte de falar em público, mas podemos redefinir isso, que é a arte de comunicar, porque comunicar vem do latim comunicare, que quer dizer pôr em comum. Não é Uhum. o que é o que o outro entende a partir do que você fala. Isso que é oratória. Eu observo que tem muita gente que até sabe falar, né, tem um bom conhecimento do conteúdo, mas às vezes não sabe como passar esse conteúdo. Tipo assim, se você para conversar com ele ali normalmente, a pessoa até sabe se explicar bem, sabe? Mas quando tem que fazer uma apresentação, aquele famoso pitch de vendas, parece que a pessoa não consegue concatenar muito bem as ideias, não consegue criar uma narrativa, e por consequência, as pessoas que estão vendo se sentem inseguras. E isso é um dos problemas, Manuel, que os engenheiros e arquitetos, enfim, pessoas que empreendem nessa área escutam muito. Ah, fulaninho não me passou segurança. Fulaninho não me passou segurança. Olha, isso eu acho que é uma das maiores dores que a gente vai ouvir por aqui, sabe? Fulano não me passou segurança. Então, como é que as técnicas da oratória podem me ajudar para que eu possa passar mais segurança para as pessoas na hora ali de apresentar um negócio? Até porque isso acaba sendo um fator decisivo, né? Vão existir pessoas hoje até mais novas, por exemplo, mas que dominam essas técnicas e conseguem se sobressair em detrimento de pessoas que são mais velhas, mais experientes, mais
como é que eu poderia dizer, até mais confiáveis, mas que por conta de não saberem se expressar, perdem mercado. Isso é uma das coisas que eu observo enquanto desafio aqui na minha casa financiada para o pessoal. Quais são as técnicas? O que é que a gente poderia trazer para o pessoal? Então, não basta saber, tem que saber demonstrar que sabe. Exato. Quando você sabe muito, mas na hora de demonstrar, você não passa segurança, não passa confiabilidade, não passa credibilidade, a pessoa acaba não acreditando muito em você. E o sujeito, o outro que tem a metade do seu conhecimento, a metade da sua habilidade, vai acabar encantando, porque ele tem uma boa oratória. Uhum, Então, por que que o sujeito tem essa dificuldade, esse entrave na hora de falar? Está muito ligado, Diego, à infância, à adolescência, a experiências mal-sucedidas, porque todos nós já ouvimos em algum momento alguém nos dizer: cala a boca, você não tem querer, você não sabe o que fala, olha, vão rir de você. Tudo isso vai internalizando, formando uma personalidade. Quem diz isso para outra pessoa, ela não se dá conta de que está contribuindo para a formação de uma personalidade. E o sujeito esquece tudo isso. Ele não lembra disso mais. Ele nem uhum, sabe quem falou, lembra se falaram de fato para ele, mas o inconsciente dele lembra dele nesses momentos em que ele recebe esse estímulo que ele está diante dos olhos dos outros, todo mundo o vendo, e ele olha para um que olha para outro e começa a se desorganizar psicologicamente. Ele uhum, entra num distúrbio psicológico por conta dessa plateia interna que fica gritando nos ouvidos dele, gritando internamente. Então, quando o sujeito vai falar em público, o problema não é a plateia que está o assistindo. O problema é a plateia interna que grita dentro dele e ele não percebe, ele não se dá conta disso. Então, por isso, há os efeitos: tremor nas mãos, sudorese, frio na barriga, desorganização do pensamento, ele não consegue construir um pensamento organizado. Ora, mas o que eu faço com isso? Como que eu venço essa dificuldade? Aí onde entra as técnicas de oratória. dentre essas técnicas, o que é que a gente poderia trazer como principal? A pessoa, acho que um dos fatores cruciais é identificar que tem um problema, né? Todo mundo precisa reconhecer. E não só isso, tá, Manuel? Tipo, eu me julgo uma pessoa que fala bem, até porque no final das contas eu falo muito, né? Então não tem como Uhum. você não ser bom naquilo que você faz o tempo inteiro. Às vezes o pessoal me vê gravando assim, faz caramba, tu grava muito rápido. Eu digo, bicho, quando tu gravar uns 50 mil vídeos, tu vai gravar rápido também. Então tudo aquilo que você faz muito, Uhum. você acaba fazendo com excelência. Mas mesmo assim, eu tipo, tava num evento sábado de um amigo meu, e aí você vai, eu sempre tento ir com aquele olhar, não só ver o conteúdo, mas também ver a forma. E eu acabo absorvendo e aprendendo coisas que eu trago para o meu dia a dia, sabe? Para, tipo, melhorar aquilo que eu estou fazendo. Então, Uhum. esse primeiro ponto, que é o reconhecimento, que a gente tem um problema, é fundamental. Dentro disso, reconheci que eu tenho um problema. Qual o primeiro passo? Qual a primeira dica, né? Sei lá, às vezes o pessoal fala assim, ah, não come antes, come Uhum. depois, não sei o quê, come a maçã. Tem um bocado de coisa aí que se fala, mas óbvio eu não faço a menor ideia do que é certo e do que é errado. Estou trazendo o senhor aí para poder trazer Uhum. essa percepção para o pessoal e também já instigá-los, porque lá no nosso evento no Rio de Janeiro, dia 6 de junho, seu Manuel Palmeira vai estar lá com a gente, vai ter uma palestra para estar compartilhando essas técnicas de maneira mais avançada e vai ter mais tempo de trabalhar com a gente. Mas o que a gente poderia trazer de insights para o pessoal? Então, o que a pessoa precisa saber? Primeiro, que tem um problema. Depois, qual é a causa desse problema? Eu só consigo resolver um problema se eu identificar a causa. Uhum, Se eu não identificar a causa e remover essa causa, esse problema vai perpetuar, ele vai continuar.
Então, de mão, eu já antecipei aqui. Você tem um problema porque você não consegue organizar o seu pensamento. No momento em que você fala, as suas emoções solapa, subtrai, sequestra a sua capacidade de raciocinar, de pensar com clareza, para você expressar um pensamento organizado. Esse é o primeiro ponto. Identificou. Então, essa emoção que te rouba essa sua capacidade. Então, qual é a origem dela? Exatamente aquilo que eu falei. Todos aqueles rótulos que lhe foram colocados te orientam o seu comportamento. Embora esse comportamento não é um comportamento desejável, você não Uhum. quer, mas você é orientado para comportar desse jeito por conta das suas emoções. Esse é o primeiro passo. O segundo é entender, nós vamos ver isso no dia lá, na visão de Freud, William Reich, William James, nós vamos ver que o corpo, ele estabelece um diálogo com a sua mente. Não adianta eu querer resolver esse problema com essa interação mente-mente. Vamos supor, eu não quero ficar tímido, eu não quero ficar nervoso, eu não quero ficar ansioso, e eu fico com essa interação. Eu não posso ficar, não vou ficar, eu olho no espelho, eu sou seguro, pouco vai resolver. O que de fato vai resolver é uma ação pragmática. Ou seja, eu preciso fazer algo palpável para que eu interaja com a minha mente. Eu preciso fazer com que o meu corpo estabeleça esse diálogo com a minha mente. E como que eu faço isso? Com postura adequada, com postura empoderada. Por quê? Para cada sentimento, existe uma postura corporal correspondente. Uhum. Tímido, eu tenho uma postura de tímido, meu corpo reage como tímido. Se eu estou com medo, o meu corpo reage também assim. Se eu estou inseguro, o meu corpo tem um posicionamento para esse sentimento. Uhum. Então, mas eu não quero continuar assim. Mas se eu mantenho o meu corpo com aquele posicionamento, eu estou retroalimentando aquele sentimento de medo, insegurança, que subtrai a minha capacidade de pensar com clareza, de raciocinar, de expressar meu pensamento de forma ordeira. Então, para isso, o primeiro ponto é organizar a minha postura corporal. Estabelecer essa conversa entre o meu corpo e os meus sentimentos, Uhum. para que estabeleça em mim um sentimento que eu desejo. Qual é o sentimento que eu desejo? Segurança, ousadia, chegar, falar com naturalidade em público, pensar com clareza, olhar para um que olha para outro, sem o embargo das emoções. Eu acho que a questão da vestimenta tá muito atrelada a isso também, né? Por isso que às vezes o pessoal fala assim. Eu acho que é até clichê essa frase, tipo, se vista como seu sucesso. Tem uma coisa assim, né? Se vista como Tem, você. tem. Eu esqueci o nome, mas assim, realmente, quando você tá bem vestido, você tem mais confiança em si mesmo. E eu acho que é isso que tu tá querendo trazer, primeiro ponto, né? Você bem apresentável, você confiante consigo mesmo, vai fazer com que você passe uma comunicação mais confiante, por mais que isso não faça tanto sentido lógico, né? Porque a comunicação, você às vezes pensa nela só como Sim, verbal, mas ela é verbal e não verbal. Então a postura como você está ali se apresentando é um fator decisivo, no caso. é verdade. Olha, quando você fala de vestimenta, me vem a lembrança o marketing pessoal. Marketing pessoal. O Uhum, que é o marketing pessoal? Marketing vem sem o ING, o sufixo ING. Marketing é mercado. O ING dá ideia de movimento. Marketing, então, é o mercado em movimento. O profissional de marketing, ele vai movimentar o mercado. Se o mercado uhum, está estagnado, ele entra fazendo esse trabalho. Esse é o marketing. Agora, o que é o marketing pessoal?
O marketing pessoal é quando você é o produto, é quando você se. Quando você vai vender um produto, você embala ele com uma embalagem muito bonita, muito atraente, não é isso? Uhum. Você, quando você vai se vender, você também se embalar também com uma indumentária que é apresentável, uma roupa bem alinhada, limpa, de uma boa marca. Tudo isso faz parte do marketing pessoal. É um componente do marketing pessoal. Você pentear o cabelo, tomar banho, tudo isso faz parte do marketing pessoal. Então, o marketing pessoal é composto de vários componentes. Entre eles, a indumentária, a vestimenta. Outro componente é o marketing, é o networking. Se você tem um mau networking, não pega mal para seu marketing pessoal. Já viu aquela frase? Diga-me com quem andas, que direi quem você é. Então, se você anda com pessoas de alto padrão, aí você faz bem para o seu marketing pessoal. Esse é um outro componente, além da vestimenta, com quem você anda. Outro componente é a humildade. Você ser humilde também contribui para o seu marketing pessoal. Humildade no sentido de acessibilidade. Aqui, você Uhum. ser acessível, né? Compreender que você não sabe de tudo, você pode não saber certas coisas, está aberto às mudanças. Então, é importante, dentre elas, a de comunicar. Você precisa ser aberto a mudanças, porque nessa jornada de melhorar a comunicação, requer uma vontade da pessoa mudar, porque trata-se de uma reforma íntima que ela será feita. Então, precisa de ter humildade. Então, a humildade é um bom componente do marketing pessoal. E o outro é uma boa oratória. Uma boa oratória é talvez aí, olha, na minha opinião, o melhor componente do marketing pessoal. Uhum. Porque ir muito bem, se trajar muito bem, e não na hora de falar do seu produto, da sua ideia, do seu projeto, você capengar, de nada vai adiantar aquela indumentária, toda aquela vestimenta. Todo Uhum. aquele primeiro marketing, pensando do seu marketing, vai cair por terra. Então, cuidar da sua oratória, cuidar da sua fala, é o principal marketing, principal componente do marketing pessoal. Então, é importante a pessoa entender o valor que isso tem. Porque quando você está nessa jornada de transformar a sua comunicação, ela requer um empenho muito grande. Porque trata-se, o Diego, de um dos maiores medos do ser humano. Pesquisa britânica. O maior medo do ser humano é de morrer. O segundo Uhum. maior medo é de falar em público. E há quem diga que prefere morrer a falar em público. Isso equivale a dizer que se você estiver num discurso fúnebre, você prefere estar no lugar do morto. Uhum. Então, tal é o medo que a pessoa tem de falar em público. Agora, como vencer isso? Como vencer? Precisamos de vencer de forma pragmática. Saber o que eu faço com o meu corpo, saber o que eu faço com a minha respiração, saber o que eu faço com a minha voz. Essa tríade vai fazer um diálogo com a sua mente, atuar no seu aparelho psíquico e mudar no seu mindset. É isso que nós vamos ver no dia 6. Ok? Show de bola. Seguinte, então, galera, você que está acompanhando por aqui, se você não vai poder estar no evento presencialmente, não tem problema, a gente vai estar transmitindo também online. É para você que vai estar lá, já aproveita, né? Se você tem essa dor, ou até mesmo se você julga que não tem, tá? Sempre existe algo a melhorar. E eu falo isso até por experiência própria, eu vivo falando, fazendo palestra, dando congresso, fazendo live, um zilhão de coisas. E sempre tem algo para você afinar, até porque esse é o ponto de contato que você vai ter com o seu cliente.
você ajustou sua apresentação, ajustar sua oratória, ajustar sua fala, faz com que você converta mais, faz com que você tenha mais resultados com o mesmo esforço. A ideia é essa. Eu acho que o ponto principal aqui, Manuel, é eu pensar assim, pô, como é que eu posso ter mais resultados com o mesmo esforço? Né? Como é que eu fecho mais clientes com o mesmo tempo de trabalho que eu até então tinha? A oratória é essa ferramenta. Então, quanto melhor você tem de se comunicar, por consequência, você vai fechar mais negócios e você vai trabalhar menos. Essa é a ideia. E outro ponto, né? Você também conseguir preparar e treinar as outras pessoas que estão com você. Até porque se você é uma pessoa muito boa, ok, mas se não tiver pessoas muito boas também do seu lado, você vai acabar só trabalhando por elas. Então, assim, é bem importante que vocês assistam, participem e também compartilhem o link com as pessoas que trabalham com vocês, Manuel. Pessoas que são próximas a vocês, pessoas que são da sua empresa. Coloca a pessoa para observar isso e até, quem sabe, investir nas pessoas. Tem muita gente que tem potencial, a gente sabe disso enquanto empresário, mas que precisa que a gente dê um empurrãozinho. Então, esse é o papel do líder também. Não é só mandar o que a pessoa tem que fazer. A gente também tem que dar a base, a gente também tem que preparar as pessoas. Então, fiquem atentos. Manuel, obrigado pelo seu tempo, beleza? A gente se vê lá dia Ok, 6. E, ok. pessoal, já já a gente manda também outro vídeo para você. A gente preparou uma sequência aqui de materiais antes do nosso evento lá do Day One, dia 6 de junho. Valeu, Manuel. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Falou, abraço.